Olá, meus queridos, tudo bom? Estamos aí mais uma vez no nosso discipulado e hoje nós estaremos começando uma nova etapa, estaremos tratando de um novo tema, né? Você finalizou os primeiros 15 estudos que nós tivemos sobre o tema Jesus. Nós aprendemos no Evangelho de João diversas coisas. A gente pôde aprender a respeito de quem é Jesus, a importância dele no casamento, o zelo pela casa, uma verdadeira adoração, enfim, diversos outros estudos que a gente realizou, né? E eu espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual, assim como eu sei que juntinho de você pude crescer também e aprender ainda mais da palavra do Senhor. Mas hoje, em especial, nós estamos aí começando uma nova etapa, um novo tema, um novo nível aí a respeito, e o tema que nós vamos tratar agora é a graça de Deus, a graça de Cristo Jesus. Amém? Então eu peço que você esteja nos próximos estudos com a sua Bíblia aberta no livro de Romanos. É em Romanos que nós vamos encontrar os textos que nós vamos estar estudando a respeito da graça, aprendendo alguma coisa a respeito dela. Eu acredito que muitos já aprenderam bastante a respeito disso, já ouviram falar diversas vezes sobre isso. Até quero recomendar que assim que você terminar esse estudo, ou enquanto você estiver estudando o tema da graça, você em algum momento separe um tempo do seu dia para você ouvir a mensagem que eu trato sobre as faces da graça. É uma mensagem muito boa que vai também ampliar sua visão, seu entendimento, e vai estar ajudando ainda mais você a compreender esse assunto tão importante, né? Como que a graça de Cristo, a graça de Deus atua em nossas vidas. Todos nós, a maioria das pessoas sabem que a graça de Deus ela é um favor imerecido, né? Isso é graça. Graça, na palavra de Deus, significa um favor imerecido. Só que esse favor não se trata apenas da salvação que recebemos de graça por meio de Jesus Cristo. Ela envolve muitas outras coisas. Essa mensagem que eu trato a respeito desse assunto vai te ajudar a compreender essa verdade. Mas aqui no discipulado também você vai aprender algumas coisas importantes. Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Peço que você esteja e continue aí com sempre sua Bíblia, seu caderno, sua caneta na mão, e continue ajudando, compartilhando, comentando, curtindo o vídeo aí, para a gente estar crescendo juntos, amém? Importa que mais pessoas estejam estudando a palavra junto com a gente e que você não fique com dúvidas também. Por favor, envie suas dúvidas, de alguma forma eu vou estar respondendo, né? E quero estar realmente crescendo junto com você, então a sua dúvida pode muito me ajudar com certeza. Mas vamos lá, Romanos, eu quero que hoje você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. E o que nós vamos estudar hoje? O efeito da graça. É o primeiro estudo a respeito da graça que nós vamos aprender. E hoje nós vamos estudar, então, o efeito que a graça de Deus causa nas nossas vidas. Amém? Romanos, capítulo 5, então, a partir do versículo 1. O texto que nós vamos estar estudando é meio longo, então mais uma vez eu quero estar lendo até algum ponto-chave, quero estar comentando e assim a gente vai estudando de uma maneira melhor e mais prática, amém? Então, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Primeira coisa importante a saber, né? Nós fomos justificados pela fé. Quando eu creio em Cristo Jesus, no que Ele fez por mim na cruz, quando eu entendo essa verdade na minha vida, eu então sou justificado dos meus pecados, porque eu recebo do que Jesus gerou naquela cruz em meu favor, a graça que Ele estabeleceu através do seu sangue. Então isso me justifica e então eu tenho paz com Deus. Eu só tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ah, mas como assim, pastor? Eu não estou bravo com Deus. Não estou falando desse tipo dessa tipo de necessidade de ter paz. Não é isso. Estou falando de ter paz com Deus no sentido de que agora os nossos pecados não vão mais nos separar de Deus. Porque Deus não pode, Ele abomina o pecado, Ele não anda com o pecado, Ele não tem como se unir ao pecado. Isso é óbvio, né? Então quando eu não entendo o que Jesus fez por mim na cruz, eu vivo para mim mesmo, eu faço a vida do meu jeito, então peco demais. E por isso eu não ando em paz com Deus, eu ando distante dele. Então por meio de Jesus, da sua graça, eu tenho paz com Deus, né? E é por meio de Jesus que nós obtivemos essa graça. Só que não adianta ter a graça. Romanos nos ensina aqui, na qual agora estamos firmes.
né? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então eu recebo a graça, o favor imerecido, que é o sacrifício de Jesus naquela cruz, que envolve diversas coisas na minha vida, que me favorecem em diversas áreas da minha vida, mas eu preciso também estar firme nessa graça, constante nessa graça, sem duvidar, sem me afastar, sem me desviar da graça que me foi oferecida, amém? Essa é a vontade do Senhor. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que interessante. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, olha só que interessante, né? Nós precisamos entender que tribulação, quando eu passo com Cristo, ela serve para meu aprendizado, para um tratamento na minha vida, para me acrescentar alguma coisa. Toda tribulação que você enfrentar com Cristo, ela serve para produzir algo na sua vida. Então entenda isso. Só quando que não acontece isso? Quando que a tribulação que eu passo com Cristo não produz nada na minha vida? Quando eu não entendo isso. Quando eu passo ela murmurando, reclamando, duvidando do poder de Deus, duvidando do que Ele pode fazer na minha vida. Então, nesse caso, eu acabo passando pela tribulação sem aprender nada, sem crescer em nada e sem me tornar uma pessoa melhor. Então, precisamos entender isso, né? A tribulação, ela deve produzir em nós algumas coisas. Então, a primeira coisa, ela deve produzir perseverança. Então eu preciso perseverar, não posso me desanimar no meio da tribulação, eu não posso deixar de crer em Cristo Jesus, no poder que Ele tem para mudar essas circunstâncias da minha vida no meio da tribulação. Eu não posso desistir de seguir em frente no meio da tribulação. Então eu preciso perseverar. E note, perseverar não é permanecer fazendo todos os dias a mesma coisa, regradamente. Não, perseverar é fazer algo quando eu não tenho forças mais para fazer. Por exemplo, eu sei que eu tenho que orar todos os dias. Então eu oro todos os dias. Eu estou perseverando? Não, você está cumprindo um dever, uma obrigação, algo que é bom para você. Agora, quando você ora sem ter vontade, então você está perseverando. Eu sei que eu tenho que orar, mas hoje eu não estou afim, mas eu vou orar. Você persevera em oração. Então perseverar é quando eu não tenho mais forças ou vontade de fazer, e então eu continuo. Amém? Então tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, porque quando você persevera, você não murmura, você não reclama, você não desiste, você não desanima, então seu caráter vai sendo aperfeiçoado e Deus se agrada de você. Você é então aprovado. Então quanto mais perseverar, mais aprovado eu vou ser diante de Deus. O meu caráter será aprovado. E o caráter aprovado produz esperança, né? E não é uma esperança qualquer, que diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então ter esperança não vai nos decepcionar. Essa esperança em Cristo, com Cristo fundamentada numa fé, na graça que Ele nos oferece, essa esperança não nos decepciona. Você não vai se decepcionar esperando em Deus, acreditando em Deus e na sua vitória. Amém? Então a graça, ela causa isso, o efeito da graça em nossas vidas é isso, ela produz perseverança no meio da tribulação, produz crescimento, um caráter aprovado no meio da tribulação, a graça de Cristo produz salvação sim em nossas vidas, e mais, justificação diante do Pai, paz com Deus. Então você está vendo que os efeitos da graça são inúmeros, né, e tremendos, né. Agora tem mais, versículo 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso é graça. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então imagina isso. Mesmo antes de você se render a Jesus, mesmo antes de você recebê-lo no seu coração, e mesmo Ele sabendo de tudo que você faria, tudo que a gente falaria de errado, tudo que a gente faria contra Ele, né, os pensamentos ridículos e impuros que teríamos, ainda assim Ele decidiu ir morrer por nós. Isso é graça, é um favor imerecido. E o efeito que ela causa em nós é salvação, livramento, libertação, transformação, amadurecimento. Amém? Então Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E isso é graça. Amém? O que mais? Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida.
Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A graça de Cristo produz o efeito da reconciliação. Então, graça é também a reconciliação que eu tenho com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o que Jesus fez naquela cruz também produz em mim essa reconciliação, esse retorno, né, de intimidade, de unidade com Deus. Impossível de acontecer sem Jesus. Sem você reconhecer que Jesus morreu por você na cruz, é impossível você se reconciliar com Deus. Grave isso, amém? Reconciliação com Deus só acontece por meio da graça. E a graça só tem efeito na sua vida. Esses efeitos que nós estamos vendo aqui só acontecem na sua vida quando você se decide se render a Cristo Jesus e viver com Ele, para Ele. Amém? Vamos adiante. Versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que o texto está tratando aqui, tudo isso que eu li. Por meio de Adão o pecado entrou no mundo, todos nós já sabemos. O erro dele, o pecado dele, a desobediência dele gerou, essa consequência no homem. Então todos nós já nascemos em pecado. A questão é que por meio de Jesus nós encontramos a vida. Nós nascemos condenados à morte, ao pecado, ao inferno. A nossa natureza carnal ela já é gerada assim. Porém, quando no meio dessa caminhada nós nos encontramos com Jesus, nos rendemos a Ele, então desse lugar nós saímos e passamos agora para a vida. Vida por meio de Jesus, porque um homem trouxe justificação a todos os homens. Amém? Então Cristo nos dá essa graça. Um dos efeitos da graça de Deus nas nossas vidas é, de fato, a salvação, a saída da morte para a vida, o renascimento no mundo espiritual para Deus. Então a graça tem esse efeito nas nossas vidas, gerar em nós vida, gerar em nós salvação, gerar em nós esperança de uma vida eterna com Deus novamente, que não é possível, não é possível alcançar se não for por meio da graça. Amém? Aí, versículo 18, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que o texto fala aqui é uma maravilha, olha só. Pela transgressão de um só homem, Adão, todos nós fomos condenados ao inferno, ao pecado. Porém, pela graça de Cristo naquela cruz, pela sua morte, todos os homens hoje têm a oportunidade de serem justificados perante Deus. E então saírem, escaparem da morte e alcançarem a vida eterna. Isso só acontece por meio de Jesus. Só que importa saber aqui, o versículo 19 diz, como por meio da desobediência do seu homem. O que nos condena ao inferno, queridos, é a desobediência. É isso que Deus ele abomina, a desobediência, a rebeldia contra a sua palavra. Então, quando eu decido obedecer, eu então eu saio da natureza adâmica, carnal na minha vida, de desobediência, o que eu recebi por meio de Adão, e passo agora a andar como Jesus, o filho obediente que obedeceu até a morte. Então eu passo a andar com ele, dele recebo tudo que ele me oferece por meio da sua morte. Então é isso que acontece. E acontece quando? Quando eu me rendo a Jesus Cristo.
Amém, queridos? E ele diz aqui no versículo 20 para a gente entender bem claramente o porquê da lei ter sido introduzida, né? Por que Deus instituiu a lei? A lei, queridos, ela serve principalmente para a gente ver o quanto nós precisamos dessa graça. A lei nos revela, quanto mais você tenta viver pela lei, menos você consegue. Porque a lei, ela veio para mostrar ao ser humano que sem Jesus é impossível andar num lugar que agrade a Deus. É impossível andar num lugar que Deus seja exaltado, em um lugar de obediência, porque a lei, se você desobedece um traço dela, você já desobedeceu toda ela. Então a graça veio não para abolir a lei, mas veio para mostrar para você que Jesus carrega o peso do pecado sobre ele, e mesmo que você caia num lugar, caia no outro, ainda assim a graça dele está disponível a você para você se reconciliar com Deus. Porque se você tentar se esforçar sem ele, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, por isso que diz, onde aumentou o pecado, a lei realmente mostrou o quanto o ser humano é ruim. A lei diz, não mate, o ser humano vai lá e mata. Não rouba, o ser humano vai lá e rouba. A lei diz, isso é o básico, né? Porque a lei, ela não é só os 10 mandamentos, ela vai muito mais além disso. Você lê Levítico, meu Deus. Então, só que a lei está dizendo ali, não cobiça a mulher do próximo. O cara vai lá e vai longe. O que acontece? Tudo isso são desobediência. Então, Cristo veio se ofereceu a nós perante a cruz para que a gente recebesse dele a graça necessária para conseguir vencer isso que pela nossa própria força a gente não conseguiria. Então a graça, o efeito dela é isso também, uma capacitação para você vencer o pecado e conseguir andar de maneira obediente a Jesus Cristo, obediente a Deus e agradável a ele, né? E aí que diz, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Esse é o maior efeito da graça de Cristo, produzir vida eterna. Se você quiser resumir tudo que a graça ela é um favor imerecido que serve para levar você à vida eterna, para garantir a você a vida eterna, para levar você a Deus, para reconciliar você com Deus. Mas tem muito mais, se você quiser esmiuçar isso mais, você consegue. Mas a graça, resumidamente, é isso, amém? Então o efeito maior que ela produz na nossa vida, justificação, salvação, mas ela também produz muitas outras coisas, como a gente viu nesses textos, como a gente consegue ver em diversos outros textos também, amém, queridos? Então espero ter conseguido deixar bem claro para você alguns efeitos da graça, mas o principal efeito é salvação, é vida eterna, é justificação e reconciliação com Deus. É você agora viver em paz com Deus, amém? Então isso é a graça, e a graça só acontece, só se manifesta na sua vida quando nós nos rendemos a Jesus. Então se você não fez isso, por favor, faça isso em breve, se renda a Jesus, se entregue completamente a Ele, decida viver para Ele, com Ele, lembrando que as tribulações devem produzir em você perseverança, um caráter aprovado e esperança. E essa esperança não vai te decepcionar. Amém? Em nome de Jesus nós vamos orar e entregar ao Senhor nosso coração, para que Ele possa então gerar cada vez mais os efeitos dessa graça maravilhosa. Então lembre-se do que Jesus fez por você naquela cruz. Foi maravilhoso. E não é limitado, é algo ilimitado. O que a graça nos oferece, o que o sacrifício de Jesus nos oferece, é muito além do que a gente para pensar, né, no nosso dia. Amém? Oramos então? Pai, te louvo, te glorifico, Senhor, por esse momento, por mais esse estudo, pela Tua graça. Muito obrigado, Jesus, pela Tua graça que nos alcança dia após dia, que nos transforma, nos liberta, produz em nós crescimento, mesmo em tempos difíceis, em dias de angústia, o Senhor consegue tratar nosso coração por meio da graça. Nós decidimos recebê-la em nosso ser, eu recebo a Tua graça sobre minha vida, eu creio no poder dela, eu creio no efeito da cruz, eu creio no que Jesus fez por mim naquela cruz e decido viver em obediência a Ele. Que essa graça alcance ainda mais corações, que abençoe aqueles que me ouvem, em nome de Jesus, Pai, e que nós possamos desfrutar dia após dia e cada vez mais dos efeitos que a Tua graça produz na vida daqueles que creem. Eu louvo Teu nome e te agradeço, Pai. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém, queridos. Mais uma vez, eu espero ter sido claro neste texto que nós lemos, para deixar você um pouco mais entendido do assunto a respeito da graça. Mas esse é só o primeiro estudo, nós temos mais a respeito da graça, então convido você a estar comigo no próximo estudo mais uma vez, para a gente continuar esse discipulado, continuar crescendo, amadurecendo, aprendendo de Deus e podendo também ensinar a outros, né, transmitir esse conhecimento a outras pessoas, porque realmente é isso que impede as pessoas de crescerem, é a falta de conhecimento. Se nós nos deixarmos viver apenas nos levando de um lado para o outro por aquilo que as outras pessoas falam, sem a gente estudar, sem a gente parar para nós aprendermos, a gente pode cair em diversas ciladas, armadilhas e acabar se afastando de Deus em vez de se aproximando dele. Então, que você possa divulgar esse ensino, né? E não esquece aí de compartilhar, convidando as pessoas também para o próximo discipulado. A gente já está junto aí no próximo estudo.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado e um grande abraço.